Eu preciso estar em ti. Nada se compara ao teu Graça e amor. paz para quem eu não saudei. Mas nós nos encontramos no céu, né? Estamos lá. Amém? Somos habitantes do céu. E o céu está dentro de você. O céu está dentro de nós. Né? O seu espírito é o santo dos santos. Abra comigo lá no livro, na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 3. Versículo 10 diz assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Amém? O que Deus quer fazer com nossas vidas é sarar as águas do nosso coração. Todos nós ouvimos muito falar a respeito de confissão, da confissão, a importância da confissão, da promessa, a confissão da palavra, porque a confissão traz posse das promessas para a sua vida, né? O escritor aos Hebreus fala: retendo firmemente a confissão da vossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Só que, para que essa palavra esteja na nossa boca, a água precisa estar doce, não pode estar amargosa, senão a mesma boca que vai proceder bênção, é a mesma boca que vai proceder maldição. Então o que Deus quer fazer? Primeiro Ele quer sarar o nosso coração, porque é do nosso coração que procede as fontes de vida. Seu coração sarado vai jorrar água doce, água limpa, água pura. Amém? Irmãos, e se os seus lábios são corrigidos, se o seu coração é corrigido, os seus lábios são corrigidos. Nós não conseguimos corrigir os nossos lábios se não corrigir o coração. Porque a nossa boca fala daquilo que está cheio o coração. São princípios. Hoje eu só vou profetizar a bênção. Aí você começa a profetizar a bênção sobre sua casa, declaro: o meu marido é abençoado, a minha esposa é abençoada, eu sou próspero, declaro de nada tenho falta, eu declaro o ministério abençoado, eu declaro salvação para minha família, para minha casa. Você declara um monte de coisa. E nós devemos fazer isso, amém, irmãos? A palavra nos orienta a fazer isso. Hebreus, Tiago, Provérbios, fala que no poder da nossa língua está a morte. Olha, você pode matar com a sua língua, mas também você pode fazer viver. Então, se você consegue, aqui Tiago fala, se você consegue dominar a sua língua, você se torna um varão perfeito. Você vê, é um pequeno membro. É um pequeno membro, mas se gloria de grandes coisas, porque trazer vida é um grande feito, trazer morte é um grande feito,
Jesus mesmo falou para uma figueira: nunca mais nasça fruto de ti. No livro de Marcos diz que aparentemente não aconteceu nada, mas passando num outro momento lá com os discípulos, quando ouviram aquela palavra de Jesus, né, naquele instante eles viram, não aconteceu nada. Mas só que num outro momento, quando eles passaram, caiu a ficha deles. E ele falou: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está seca desde a raiz. O que quer dizer que aquilo que a gente não vê, seja lá o que for, irmãos, a gente pode fazer morrer. A raiz, porque a obra de Deus é completa. Ele seca a raiz. Porque se não secar a raiz, irmãos, ela vai continuar vivendo. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é fazer com que a nossa raiz seja saudável. Porque se a raiz é saudável, como diz Romanos capítulo 11, se a raiz é santa, os ramos são santos. O coração é a nossa raiz. O coração que também é o símbolo do nosso espírito. É algo mais do que o espírito, é a junção do seu espírito com a sua alma. É a sua alma convertida a seu espírito. É onde está o centro de todo o seu tesouro. Ali está o seu coração. Ali está o seu tesouro. Mas, o que passa? Pastor, eu já tentei confessar a palavra, mas volta e meia vem uma situação e eu confesso outra coisa. Eu sou levado pelas circunstâncias. Porque o escritor aos Hebreus, ele é muito claro ao falar assim: retenha firmemente. Fala, segura na mão do seu irmão do lado aí, fala, segura firme na mão dele. É firmemente. Firmemente. A confissão da vossa esperança. Essa palavra, irmãos, ela é tão forte, porque nós podemos esperar coisas ruins, e nós podemos esperar coisas boas. As nossas expectativas podem ser ruins, mas elas também podem ser boas. O que eu posso... Você já pensa, eu não vou dar em nada. Porque você pensa, geralmente, o pensamento carnal do homem é segundo o seu passado, aquilo que ele experimentou no passado. Ele fala, isso não deu certo no passado, não vai dar certo no futuro. São experiências negativas, são situações que marcaram a sua vida, situações que trouxeram decepção, trouxeram morte. Essa é uma experiência negativa. E você nunca espera que Deus é capaz de fazer coisas maiores e coisas melhores. Deus tem falado muito comigo, irmãos, a respeito dele tratar a raiz. Porque ele trata a raiz, ele trata o nosso coração, irmãos. A sua boca vai ser como a boca de Jesus. A Bíblia diz que na boca de Jesus não houve engano. Não se achou engano na sua boca. Engano. Nós pensamos, ele não enganou ninguém. Não, é aquilo, ele não se enganou com aquilo que é aparente. Como diz 2 Coríntios capítulo 4. Atentando nós, não para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque sempre quando
sempre que quando nós atentamos para as coisas aparentes, as expectativas nossas se tornam expectativas de derrota. Você olha os sintomas, você já imagina, vai trazer morte. Você olha a situação no seu casamento, e não vai dar certo. Você olha a crise e vai dar errado. São expectativas erradas. Por quê? Você está tentando para aquilo que é aparente, para aquilo que é enganoso. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Por isso que Deus nos deu um novo coração. Um novo coração, um espírito novo. Mas se eu atento para aquilo que é eterno, e a palavra de Deus é eterna para mim, eu foco minha atenção naquilo, eu atraio aquilo para o meu coração. Então tudo é uma questão de jorrar água doce ou jorrar água amargosa. Água amargosa fala de maldição. Você amaldiçoa a si mesmo, você amaldiçoa quem está do seu lado, você amaldiçoa o mundo, você amaldiçoa as coisas. Nós não somos desses. Nós somos chamados para abençoar. Abençoa o rio que está secando, abençoa a pessoa que está ao seu lado, abençoa, irmãos. Mas só que não pode ser algo forçado, tem que ser algo que brota do seu coração, como a raiz. Aí eu quero que você abra comigo, lá em Êxodo. Êxodo capítulo 15. Transformando a água amargosa em água doce. A água amarga em água doce. Olha o que diz Êxodo capítulo 15, versículo 22. Deixa eu passar um contexto. O povo de Israel tinha acabado de se libertar do Egito. Passaram pelo Mar Vermelho aos pés enxutos. Foi uma grande libertação. É o símbolo daquele que nasceu de novo. É o símbolo daquele que entrou numa nova dimensão espiritual. Saiu do Egito e passou a entrar na dimensão do Pai, a dimensão do Espírito. Só que, no meio do caminho, o que aconteceu com eles? No 22 diz assim: depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Em outras traduções, um madeiro. E Moisés lançou-a nas águas. As águas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Para.
Todos nós sabemos que o madeiro é o símbolo da cruz. A cruz é a única coisa que pode corrigir o nosso coração. A cruz é a única coisa que pode sarar a nossa vida de maldito para abençoado. Que pode nos remover da maldição é a cruz. Porque a água amargosa fala de maldição, irmãos. Nós passarmos pela cruz, nós entendermos, nos gloriarmos na cruz, é nos gloriarmos que não somos mais amaldiçoados, mas somos benditos. Porque na cruz foi estabelecido perdão para a sua vida. Na cruz foi estabelecido que você é uma nova criatura. Abra comigo agora em Hebreus capítulo 10. Aleluia. Irmãos, Deus quer corrigir. Deus quer te ver repleto das bênçãos dele. As bênçãos de Abraão são nossas. Vocês não creem não, né, gente? É muito fraquinho. As bênçãos de Abraão são nossas. Deus o abençoou em todas as coisas. O grande problema é que nós estamos focando os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo. Tudo é questão de olhar certo. Olha para a cruz. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Diz assim: no versículo 16. Obrigado por perguntar. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, as escreverei em seu entendimento, acrescenta. E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Deus não se lembra mais dos nossos pecados e de nossas iniquidades. Porque são os nossos pecados e nossas iniquidades que trazem uma consciência do pecado, que traz uma esperança de derrota, que traz uma consciência de maldição, uma consciência de que você não vai dar em nada, que você não tem direito das coisas. Mas aqui ele está falando aqui, olha, dos seus pecados e de suas iniquidades, não me lembrarei mais. Talvez você pare e pergunta, por que? O 18 responde, porque, ora, onde há remissão destes, onde há perdão dos pecados, onde há um resgate dos pecados, onde há alguém que resgatou a sua vida do pecado, não há mais oferta pelo pecado. Se não há mais oferta pelos pecados, é porque nós fomos redimidos eternamente. Vou repetir. Se não há mais oferta pelos pecados, é porque nós fomos redimidos eternamente. Vou repetir mais uma vez. Se não há mais oferta pelos pecados para trazer perdão, é porque nós já fomos redimidos eternamente. Não haverão mais águas amargas. Águas amargas é fruto do pecado. Agora, águas doces é fruto da cruz.
A cruz adoçou aquilo que estava amargo na nossa vida. Quanto mais a sua consciência de que o sangue, porque é o sangue que purifica o nosso pecado, quanto mais consciência do sangue na sua vida, mais doçura vai sair da sua boca. Mais. Porque você é a justiça de Deus. Aí, porque nós temos essa consciência, não há mais oferta. Jesus já morreu, ele morreu uma só vez. A obra dele foi perfeita. A obra dele foi perfeita para nos redimir do pecado. Mas talvez você pare, e com certeza você pare e pensa, mas eu ainda falhe, eu ainda erro. Mas mesmo assim, se você crê naquilo que você é, e quanto mais você crê naquilo que você é, mais o fruto da sua crença aparecerá. O problema é quando você crê que você é pecador. Eu sou pecador, aí você já se entrega ao pecado. Agora, se você crê, eu sou morto para o pecado, você crê, eu sou morto para o pecado e vivo para Deus, o que vai acontecer? Daí vai começar a nascer a identidade verdadeira sua. Eu vejo tudo, sabe como o quê? Como uma grande árvore amaldiçoada. Vamos dizer, vamos enxergar Adão como uma árvore. E essa árvore dá frutos ruins, frutos de maldição, porque aquilo que Adão fez trouxe maldição. Agora imagina essa árvore sendo desarraigada. Pega essa árvore na sua mão, por favor. Para você começar, faz isso. Essa árvore está na sua mão, ela está desarraigada. Por um tempo, ela vai continuar dando o seu fruto, porque tem seiva lá dentro. Ainda tem seiva gerando, porque ela acumulou seiva lá dentro. Como diz Tiago, são acúmulos de maldade que ficaram. Mas acúmulo de maldade não define a sua identidade. Entendeu? Acúmulos de maldade não definem a sua identidade. Nossa. Por isso que no versículo 18 fala que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Porque essa é a nossa realidade. Como primícia da sua criação. Aí no 21 ele fala, pelo que irmãos, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a sua alma de todo o acúmulo de maldade. Acolhei a sua identidade, acolhei quem você é em Cristo, acolhei que você é uma nova criatura, que você é a justiça de Deus, que você é abençoado como Abraão. Acolhei isso, acolhei. Porque você está com a árvore na mão, você plantou na sua nova identidade, você plantou ela no reino, você plantou ela no mundo espiritual, você arraigou ela numa nova dimensão. O acúmulo de maldade não define quem você é. No versículo 18, 21 ele falou sobre o acúmulo de maldade. No 18 ele falou quem nós somos. Primícia da sua criação. E o diabo ele quer usar o acúmulo de maldade para nos acusar. Mas Romanos capítulo 8 diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a nossa identidade. Porque nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram.
Aí, enquanto você vai ouvindo a palavra da realidade de quem você é, ouvindo que você é a justiça de Deus, aquilo que Jesus Cristo fez, da obra da cruz, o seu coração vai sendo transformado de água amargosa para uma água doce. Aleluia. Vocês precisam que Deus venha aqui falar alguma coisa? Ele está falando, gente. Meu Deus, se você acolher essa palavra, nós estamos lá em Hebreus capítulo 10. Meu Pai. Eu vou ler 18 novamente. Ora, onde há remissão destes? Ah, você entende que você é redimido eternamente. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, você precisa andar em fé nessa realidade. Creia nisso. Confesse isso. Ande nessa dimensão que você vai desfrutar daquilo que é seu. Aqui ele fala aqui, olha, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, não pelas suas obras, não olhando para você, eu estou olhando, vendo acúmulo de maldade, não, é pelo sangue, porque é o sangue que te garante, o sangue que trouxe a identidade, o sangue que te redimiu de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado. Aí no 20 fala, pelo caminho que ele nos inaugurou. Teve até aquele quando inaugura um caminho não corta, o negócio cortou o véu, irmãos. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado para você entrar no Santo dos Santos. O lugar mais sagrado, mais santo, o lugar mais puro, o lugar mais sublime. É para nós entrarmos com ousadia pelo sangue de Jesus Cristo. O que você vai encontrar lá? No 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, irmãos. Jesus é aquele que se tornou cordeiro para nos redimir de todo pecado. Aí, ele se tornou sumo sacerdote para te esperar lá naquele lugar. Ele se tornou sumo sacerdote para dizer, venha para esse lugar que eu inaugurei. O véu está rasgado. O que eu vou fazer lá? Aí, como eu me chego? Com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência, porque enquanto você crê que você é o acúmulo de maldade, você não consegue adentrar no Santo dos Santos, porque você vê, eu não tenho direito, eu vou morrer naquele lugar. Sua carne instintivamente, ela percebe, a sua alma capta a informação da sua carne, e ela vai ver que o pecado é inimizade contra Deus. Por isso que Deus não é pai da nossa carne, Ele é pai do nosso espírito. O Santo dos Santos está dentro de você. Então você precisa levar a sua alma para o lugar certo. Ou você leva a sua alma para uma consciência de pecado,
ou você leva sua alma para tomar um banho no sangue de Jesus? Porque a sua autoridade, a sua ousadia para entrar nesse lugar, não está no feito do seu corpo, porque nós não somos constrangidos a viver pela carne, a obedecer pela carne. Não, nós temos vida por causa da justiça de Deus, por causa do sangue derramado, e nós podemos entrar com a consciência lavada com sangue. Entramos nesse lugar santíssimo que está dentro de nós mesmos. Nesse lugar onde sua alma se relaciona com seu espírito, onde seu espírito se relaciona com Jesus. Aí ele fala que você tomou um banho, você se lavou, você se banhou no sangue dele, no sangue do Cordeiro, você está preparado como os sacerdotes para entrar no tabernáculo, para entrar no santo, no santíssimo lugar. Eles tinham que se purificar, eles tinham que se lavar, eles tinham que fazer aquele ritual todo. Hoje nós nos purificamos com sangue e estamos preparados para entrar nesse lugar. Aí, no 23, ele fala: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ora, minha consciência está lavada, a cruz penetrou as águas amargas do meu coração, tornaram-se doces. O Espírito flui, irmãos. O Espírito coloca as palavras na nossa boca. É um brotar de Deus na nossa vida, em que nossa boca vai jorrar o rio. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, não as suas, porque as suas razões não te levam no santo lugar. Atenta para as minhas razões, não as deixes apartar dos teus olhos, guarda dentro do teu coração, porque é saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, e aqui não fala as suas palavras, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as saídas de vida. O problema é que a gente quer guardar as palavras, quando Deus está falando, guarde o seu coração. Guarda a sua consciência, guarda o seu olhar para a cruz, guarda os feitos dele, guarda aquilo que ele é para você, guarda que ele é o sumo sacerdote da sua confissão, guarda que você tem direito, não porque você fez, mas porque ele fez. Guarda no teu coração, guarda. Aí você confessar, você declarar, se torna uma maneira natural, sobrenatural de viver. Enquanto o mundo está falando, jorrando água amargosa, você libera água doce. Você libera água limpa. Porque dentro do seu coração não flui mais águas amargas. Porque a cruz penetrou nesse lugar, irmãos. O sangue penetrou. Aleluia. Não quer dizer que nós não vamos passar por aflições, por lutas. Porque quando a gente continua lendo Hebreus capítulo 10, e
Por isso que é importante a meditação da palavra, porque a gente começa a captar a imagem das coisas. A unção daquilo que foi transbordado no autor. Aquilo que ele quis dizer, expressar. Porque ele fala aqui, olha, no 32, ele fala assim, olha, lembrai-vos, Hebreus 10, 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, como nós estamos sendo agora, porque às vezes passa o tempo, nós nos esquecemos da palavra, então nós precisamos lembrar. Por isso que Hebreus capítulo 2 fala, versículo 1, que nós batemos muito martelo aqui. Irmãos, guarda diligentemente aquilo que você tem ouvido. Você está recebendo uma chave para uma vida abundante. Você está recebendo uma chave de transformação. Você está recebendo semente de vida eterna. Aí ele fala aqui no 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, por quê? Depois da semente, irmãos, Deus trouxe semente no seu coração, a palavra poderosa, tem perseguição por essa semente. Fique ligado. Amém? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não é você não, é a semente, irmãos. A semente que você porta. E muitas vezes nós não damos valor, porque nós enxergamos o vaso de barro, mas não enxergamos o tesouro que está dentro dele. Deus quer que a gente enxergue o tesouro, ainda que seja em vaso de barro. Esse tesouro está dentro de nós. Essa palavra que se une ao nosso espírito, irmãos. Aí, mais uma vez, 32, porque é importante isso. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Grande combate de aflições. Porque essa palavra é uma bomba no inferno. Essa palavra, ela arranca as cadeias da escravidão. Essa palavra destrói os grilhões do inferno. Mas ele vai combater contra isso. Aí você tem discernimento espiritual. Você suporta. Porque essa mesma palavra que te foi dada, ela te deu suporte. O suporte não está na sua carne. O suporte está no seu espírito. É a palavra da graça. É o próprio sangue de Jesus revelado. Você não recua. Amém? Por isso que ele fala assim, no 36, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois, ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Querido, na hora da aflição, fica tranquilo que ele não tarda em aparecer para você, numa palavra revelada. Ele vai aparecer para você e você vai ter certeza que Jesus veio para te resgatar dessa situação. Como diz Hebreus capítulo 4, acheguemos, pois, ao trono da graça, para sermos socorridos no tempo oportuno. Aí ele fala assim, no 38, mas o meu justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Mas nós
Não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Recuar é você começar a se justificar por obras e largar o sangue. Quem é doido de largar o sangue de Jesus e começar a atuar pela justiça própria? Só aqueles que já estão atuando pela justiça própria, que não sabem, acham que estão na graça, mas estão na lei. Acham que estão glorificando a Deus, mas estão glorificando a si mesmos. Acham que estão edificando o reino de Deus, mas estão construindo torres de Babel. Mas nós não somos deles, não somos destes, nós somos daqueles que guardam a palavra, daqueles que declaram a palavra. Aleluia, glória, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua grandeza, porque nós vemos quanto tu és grande, Senhor, o quanto a obra de Jesus foi grande, e essa obra grandiosa revela também uma grandeza para as nossas vidas, porque nós podemos desfrutar disso, Deus, nós podemos declarar a palavra que nós esperamos, aleluia, e porque nós fomos corrigidos no coração, os nossos lábios foram corrigidos. Amém? Glória a Deus. Não largue a sua cruz. Deixa ela, porque ela gera água doce. Amém?